Vivendo no mundo, porém fora do sistema. É o nosso assunto de hoje com o nosso amigo, pastor, conferencista, palestrante Daniel Dantas. Pastor Daniel, a gente até usa aquele exemplo clássico, né, da garça no pântano. Eu, como um bom pescador, você gosta de pescar, não? Mais ou menos. Você parece um pescador de shopping, pastor. Pescador assim, já de freezer. Pesca no Rio Carrefour, Rio Preto. Eu sempre falo assim, eu gosto de pescar. E realmente é um exemplo assim, simples, mas muito autêntico. Você vê lá no Javaé, por exemplo, ali do Bananal, onde eu pesco, Pantanal, você vê lá a capivara toda lameada saindo da água. Você vê o jacaré, meu Deus do céu, você custa distinguir se a jacaré é um pau podre. E assim, todos os demais animais, né? Aí você vê a garça, às vezes com um pezinho só, no meio do pântano, no meio da lama, esperando a oportunidade para pegar um lambari, e branquinha. Pastor, qual o segredo? O que a gente precisa fazer para viver nesse mundo, porque nós estamos nele, né? Como diz minha esposa, a gente é espiritual, mas não é espírito, né? Somos de carne e osso, sem se contaminar com essa lama do sistema. Jesus, quando faz analogia, fala para os seus seguidores, vocês são o sal da terra. Eu, estudando para ministrar essa passagem, eu achei muito interessante uma característica do sal. Quando você vai fazer uma carne na panela de pressão, tudo que você colocar lá, quando você tirar a tampa, vai ter mudado. A carne entrou crua, tá cozida, a cebola até sumiu, derreteu, a água diminui, a água diminui, mas o sal, do jeito que ele entra, ele sai, porque ele aguenta pressão. Olha só. Então essa questão de aguentar a pressão é a gente lembrar de José no Egito, aguentou a pressão da mulher de Potifar. Interessante o texto onde fala sobre Daniel, que Daniel decidiu, e a palavra ali, assentou no seu coração, não se contaminar. Então a decisão não é diante da tentação. A decisão ela vem antes da tentação. Porque se eu decidir me testar diante de uma tentação, pode ser que eu caia. Certo. Eu tenho que decidir antes de eu ser tentado. Daniel já veio com a decisão prévia. Eu não vou me assentar nessa mesa, eu não vou me contaminar. José já veio com a decisão prévia de não também desonrar a Deus. E o que me chama a atenção na vida de José é que quando ele está sendo tentado pela mulher de Potifar, ele não só espiritualiza o momento, dizendo assim, não vou fazer isso contra Deus. Ele falou assim, o seu marido confiou em mim. Meu Deus. Então, temor de Deus e caráter, respeito ao próximo, empatia, atributos maravilhosos. Maravilhoso, porque assim, não é somente sobre a minha fé, é sobre alguém que confiou em mim. Sim. E ele está ausente aqui, confiou de eu estar aqui juntamente com a senhora. Então, a questão de você decidir no seu coração não pecar, envolve tantos fatores, não somente a questão espiritual, eu não vou pecar contra a santidade do meu Deus, mas também uma esposa que confiou em mim, os filhos que confiam em mim. Então essa questão de estar no mundo, como ter essa graça da garça, de estar na lama, mas permanecer com as penas brancas, é uma decisão que vem antes da tentação. Porque se você esperar o momento de ser tentado, Davi não esperava que Batseba estivesse tomando banho. Aconteceu e ele não tinha decidido no seu coração. Então, se ele poderia ter visto aquela situação, mas se houvesse uma decisão prévia, eu sei quem eu sou rei de Israel, escolhido por Deus, eu devo a minha vida a Deus. Então, tanto faz se Batseba está longe, se está perto, eu já decidi. Então, a gente deve, no mundo, como o sal que eu falei aqui, aguentar a pressão. Maravilha. Aguentar a pressão. E é interessante, pastor, porque antigamente, sou filho de fazendeiro, né, só nasci de 77, estou 47 anos. Antigamente, o acesso a não só a informação, mas na época nem existia smartphone, nem existia smart TV, né? Casas que tinham televisão na época lá em Formoso, Campinas Sul, na hora de um programa, de um filme, alguma coisa, fez aquela fila de menino na janela para ver, né? A coisa mudou demais. Então, o indivíduo, quando via lá o rapaz solteiro, filho do fazendeiro, quando via a filha do fazendeiro, que ele se apaixonava, ele via a menina acompanhada do pai, muito bem vestida, sem sensualidade, sem decote, sem perna de fora, sem aquele batom e aquela maquiagem extravagante. Quando tinha o primeiro encontro, era acompanhado dos pais e dos cunhados. Quase coisa de novela. Não, para dar o primeiro beijo, às vezes depois do casamento. Hoje, os adolescentes... Eu até estava pregando em Rio Verde, foi até engraçado, acho que eu já até falei isso aqui, em congresso lá, que eu falei assim, ó, quem é cheio do Espírito Santo, jovem, quem tá animado aí? Aí eu falei assim, quem é o jovem mais animado vai trazer o celular aqui à frente pra gente jogar os vídeos dele no telão.
houve um silêncio ensurdecedor. Eu vi jovens escorregando de repreendo. Deus me livre, deixa esse pregador me ver, não. Sangue tem poder. Por que eles ficaram com esse temor? Porque tem coisa errada, tem pornografia. Porque hoje está fácil demais. Você liga a televisão, se o cara quiser pôr um filme adulto, ele vai lá e papo, coloca. Vídeos na internet. Por isso que eu falo que o marido e a esposa não deve ter senha no celular. Um precisa estar sabendo o que tem no celular do outro. Então é muito fácil, sua mente vai sendo trabalhada. Hoje, uma propaganda de arroz no outdoor na rua, tem uma mulher pelada. Propaganda de refrigerante, propaganda de um verdurão, coisas que não tem nada a ver. Que vende lingerie no interior aqui. Não, tem umas propagandas de lingerie aí que parece que é um convite pro motel, né? Então, assim, é ainda mais desafiador pra gente conviver com tudo isso. O sexo hoje, a sensualidade, ela está sendo exposta, assim, a olho nu, né? Então eu acredito que isso torna o ser humano ainda mais vulnerável, porque a mente ela é trabalhada, o ser humano é um produto manipulável, né? Um produto do meio. Então, de acordo com o ambiente que você está, que você convive, as coisas que você vê. Então é muito importante isso que você falou, porque hoje você já tem que sair de casa, não é assim, eu vou sair de casa e se eu tiver uma proposta indecente eu vou ver se eu resisto. Não, você sai de casa, ora a Deus e sai. Eu sou crente, sou casado, ou que eu seja um jovem solteiro, eu tenho uma aliança com Deus, com a minha igreja, com a minha família, eu preciso demonstrar isso, eu preciso ser sal mesmo sob pressão. Já está no coração. Não é por aí, pastor? Já está no coração, você já sentou no coração, sim. Não se contaminar, porque as mesas serão postas. Mas quando você toma uma decisão prévia, aí você não se contamina com as mesas, porque você já assentou no seu coração. São as decisões, igual é da sociologia a frase, né? Que o homem é produto do meio. E eu, até ministrando, Deus me deu uma ilustração, que na água quente a batata entra dura e sai mole. Sim. O ovo entra mole e sai duro. Mas existe um objeto, existe um produto que ele transforma a água, que é o chá. O chá, ele entra e consegue transformar a água. Então, o crente também tem essa possibilidade de modificar o ambiente. Isso é tão sério. Eu tenho um amigo chamado Simar Júnior. Hoje ele é pastor na Fêmea em Rio Verde. E na coisa de 7ª série, 8ª série, a gente estudava junto. Ele é adolescente, moleque, muito bem sucedido. Pai, um fazendeiro muito bem sucedido. Quando a gente estava contando uma piada imoral, que alguém até aconteceu, eu estranhei e fiquei me perguntando, que marcou minha vida. Eu tinha uns 14 anos. O rapaz contando uma piadinha, de repente ele parou de contar, e o povo, e aí, conta, como é que foi o final e tal, conta. Eu, não, peraí, o Juninho tá vindo. Olha, e eu fiquei sem entender aquilo. Aí esse Elcimar Júnior chegou, cumprimentou todo mundo, aí quando ele saiu, o rapaz falou assim, agora eu termino. E ele não justificou, mas eu entendi que aquela presença, aquela luz que estava chegando, ia constranger demais as trevas que estavam naquele ambiente. Que forte, hein, rapaz? Então esse é o crente, que ele tem também a capacidade de, além de não ser influenciado pelo ambiente, conseguir modificá-lo. Davi na caverna do Adulão, chegou gente lá, 400, né? Sim. Todo mundo endividado, depressivo, lascado. Espírito. Então se o homem é produto do meio, a lógica é Davi ser o de número 401. Sim, porque a maioria estava ali para influenciá-lo, ele como minoria. Mas daí um Davi forjou 400. Pastor, eu costumo dizer o seguinte, o diabo, ele é perspicaz. Minha esposa, como psicóloga, ela não gosta que eu fale isso. Às vezes eu falo assim, o diabo é um psicólogo. Ela fala, não, psicólogo não. Mas é o jeito da gente falar, porque, com certeza, o diabo não vai tentar um vegetariano com uma picanha mal passada. Claro. E o diabo não vai me tentar com brócolis, sabendo que eu gosto da picanha, né? Então, ele vai estudando o comportamento. Eu costumo dizer que até o Instagram já conseguiu, através das suas ferramentas ali, estudar o seu comportamento, os seus gostos. Quando eu comprei esse último carro agora, eu andei pesquisando sobre esse carro na internet. Pronto. Agora, eu acabei de chegar, eu estava falando com você, cheguei ontem de uma casa de temporada com a família, e eu coloquei lá, casa de temporada, tal, para locação. Eu já voltei da viagem, toda hora chega casa para temporada. Porque se as redes sociais, se o Instagram, essa tecnologia conseguiu identificar... Quanto mais o diabo. Quanto mais o inimigo, ele está estudando o seu comportamento, o que você gosta, qual que é o seu perfil e tal. Então, se a gente não tiver essa estrutura, essa sabedoria, né, a gente acaba se tornando mais um nessa estatística, né? E assim, a gente como pai de família, pastor, a gente não está isento de adversidades, de circunstâncias adversas. Porém, eu quero crer, não sei se o senhor concorda comigo, que os nossos jovens, os nossos adolescentes ainda são mais vulneráveis.
Porque, por exemplo, nós temos uma certa maturidade, uma certa experiência, uma trajetória. Eu tenho uma esposa, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que ora junto comigo, que me abençoa. Agora, imagina um jovem que às vezes perder, digamos assim, né? E às vezes um jovem que vem de uma família disfuncional, o pai que não tem estrutura, a mãe que não tem sabedoria, e ele está ali lutando para ser crente. Então, assim, é muito desafiador e a gente precisa ajudar essas pessoas. Eu trabalho com família, pastor, às vezes eu fico assim meio que, como que eu vou te falar? Eu fico assim pedindo Deus misericórdia, porque eu precisava alcançar muito mais pessoas. Eu vejo certas coisas acontecendo com alguns jovens, com algumas crianças, com alguns adolescentes que falam, meu Deus, onde está a família dessa pessoa? Onde está o gestor dessa casa? Né? Onde está o responsável por essa criança, por esse jovem? Pastor, qual que é o desafio da igreja? Né? A gente falou do desafio da família, da igreja, para auxiliar. Volto a dizer, a educação primária é responsabilidade da família. Mas nós, como pastores, como igreja, nosso departamento, o que a gente precisa fazer para acolher esses jovens? Ter ali uma dinâmica, sabe? Alguma coisa para não deixar esses jovens ociosos. Porque se ele não tem... A gente, mas o pastor está jogando... Eu jogo futebol com os jovens da minha igreja, às vezes sou criticado. Jogo um vôlei. Né? Mas eu prefiro ter meus jovens jogando futebol comigo à noite no culto, do que eu não saber onde que eles estão. Sim. Sim, pastor. Esse objeto aqui, a mesa, ela precisa ser resgatada no ambiente de igreja. Porque a gente foi muito tempo o pastor da plataforma. A gente foi se isolando. Tem púlpitos no Brasil aí que eu chego para pregar, eu olho pro povo de cima para baixo, literalmente. Porque a figura pastoral foi se isolando cada vez mais. Eu costumo brincar que eu tinha medo da minha infância e adolescência de dar até pai de senhor pastor num tom que eu não gostava de ouvir. Porque a figura pastoral é aquela figura temida. E até certo ponto isso é bom, pela reverência, autoridade, você ter o respeito, né? Mas isso foi se perpetuando de forma que as pessoas olhavam o pastor de uma figura intocável que não sentaria à mesa para poder conversar. Inacessível. Eu visitei uma igreja agora em São José dos Campos, igreja da cidade, pastor Carlito Paes. Eu tive lá. É uma igreja enorme. Quase 20 mil pessoas. Meu Deus. E eu fui lá poder passar um dia para poder ouvir os líderes do departamento falando a respeito do sucesso da igreja, o que eles faziam. Sim. E eu só via uma coisa, mesa. Então acho que quanto mais o pastor descer, de fato cheirar a ovelha e ser acessível ao jovem, de jovem, por exemplo, chegar em mim e falar, pastor, eu visitar uma casa, resolver ali talvez a questão do casal, depois o jovem caladinho me chama no canto e fala, tô tendo problema com pornografia, o que eu faço? Pode me ajudar? De ter essa liberdade, da pessoa ver um pastor acessível. Sim. Nós, como igreja, vamos falar primeiro da figura pastoral, mas que vai transmitir isso para a liderança, para que o seu líder de jovem seja acessível. Disseminar essa ideia. Lá na igreja eu estou fazendo algo. Foi o segundo encontro, agora segunda-feira. Falei que o brasileiro não tem o hábito de ler, né? Nós compramos livros para os jovens. Na verdade, cada um comprou o seu livro, mas para as mulheres nós compramos. Para fazer mais tempo de mesa. É muito culto. É muita reunião. Sabe como... Muita formalidade. Sabe como que crente se conhece? Pela nuca. Porque a gente senta assim, ó. A gente conhece a nuca do outro. Agora a mesa me dá essa oportunidade de de estar de frente. Olhar no olho. Então eu tô trazendo eles para poder fazer mesa, igual as mulheres vão fazer com a minha esposa, vão estudar um livro da Joyce Meyer, Pensamentos Poderosos. Então elas vão ter um encontro ali do cafezinho e tal. E os jovens da mesma forma. Compramos o livro do Rodrigo Bibo, Como se tornar um cristão inútil. E a gente tá tendo esses encontros e ali alguém que nunca vai pregar, naquela roda ele conversa, ele se abre. Sim. E pecado... E às vezes num ambiente formal, num culto formal, não teria. E pecado sai pela boca. Tipo, se o livro abordar perdão, logo alguém falar, eu não converso com meu pai, alguém vai começar a falar, e ali como igreja, um jovem orando por outro jovem, porque essa figura clerical que a gente implantou afasta o pastor. Sim. Achar que a confissão deve ser feita somente ao pastor da igreja. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.